Hello dears, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então o vídeo de hoje é o que eu preciso saber de inglês pra fazer um intercâmbio. É uma dúvida muito comum pra todo mundo que tá se planejando pra fazer um intercâmbio, pra alguém que tá estudando e pensando lá na frente quando é que eu posso fazer um intercâmbio, se seu nível de inglês ele já é suficiente pra fazer um intercâmbio. Então esse vídeo vai responder todas as suas dúvidas e dar várias dicas de como você fazer pra se garantir 100% no inglês e ir pro seu intercâmbio. Bom, então antes de tudo, se você não me conhece, meu nome é Mari, eu sou professora de inglês, eu falo inglês fluente tem mais de 10 anos, então tem uma boa bagagem aí. E lá no meu Instagram eu compartilho conteúdos exclusivos todos os dias, então eu compartilho minha rotina, eu compartilho dicas exclusivas de inglês, de como você aprender inglês aí mesmo da sua casa, então não esquece de me seguir lá. Agora bora pro conteúdo, né? Bom, então, Mari, o que eu preciso saber pra poder fazer o intercâmbio? O que eu preciso ter de inglês? Pelo menos pra eu conseguir me virar lá. A primeira coisa que você precisa ter é uma compreensão básica da gramática. Por que isso importa? Porque pra você conseguir fazer, por exemplo, perguntas, ou pra você fazer afirmações, ou pra você falar algo na negativa, você precisa saber qual palavra que usar, onde responder, como perguntar. Isso no inglês faz bastante diferença, porque no português a gente coloca algumas coisas que indicam que são perguntas, inclusive interrogação. Agora, no inglês, muda também a ordem das palavras para formar uma pergunta ou para ser uma afirmação. É muito importante você ter pelo menos ali o básico da gramática para você ir tranquilo. E é claro que isso também inclui que você precisa ter um vocabulário básico de cotidiano. Como assim um vocabulário de cotidiano? Aquele vocabulário que vai te ajudar no se vira nos 30. De quando você precisar pedir alguma coisa para alguém, perguntar uma informação. Aquele vocabulário de você falar, por exemplo, que você tem uma alergia. Esse vocabulário que vai te salvar em situações cotidianas do dia a dia. Então, como que eu chego numa farmácia, como que eu falo alguma coisa, como pedir um táxi. É muito importante você saber pelo menos se comunicar ao ponto de seu cotidiano estar bem seguro. Mas é claro que você simplesmente só se comunicar com coisas do cotidiano não vai te ajudar em todas as ocasiões. Você também precisa saber se comunicar em ocasiões sociais. Por exemplo, para você se apresentar para alguém, para você conhecer uma pessoa, fazer aquelas perguntas básicas, trocar aquele velho papo, aquele Severovski mesmo, só para você fazer amizades, ter colegas de estudo ou ter colegas de trabalho. É muito importante você ter essa parte social, pelo menos no básico, para você conseguir falar com outras pessoas. E como quarta dica, é muito importante você saber sotaques e expressões culturais do local que você tá, porque isso faz total diferença. Imagina alguém comenta alguma coisa local e você não sabe responder. É muito importante você pelo menos se ambientar no local. Se você quer realmente entrar dentro da cultura, você precisa pelo menos pesquisar. Imagina que você vai para os Estados Unidos na época de Halloween e você não sabe o que é Halloween. Você não vai entender o porquê que as casas estão todas decoradas, você não vai entender o porquê tem crianças batendo na sua porta pedindo doces. Então é bem importante que você se adeque tanto à cultura local, quanto sotaques, quanto expressões locais. Isso vai garantir que a sua imersão seja ainda mais completa e vai fazer com que você se sinta confortável. Porque, querendo ou não, diferenças culturais pode gerar um pouco de desconforto. E é claro que isso pode te pedir de entrar numa gafe super grande, né? Então imagina um monte de crianças batendo na sua porta e você não tem doce porque você não sabia o que era o Halloween. Não precisa ser do país inteiro, por exemplo, mas se você souber pelo menos da cidade ou do estado que você vai, eu já acho super válido. Outra coisa que é muito importante é que você saiba ler e escrever. Você não precisa virar o Shakespeare do nada, mas é muito importante que você consiga escrever pelo menos algumas coisas mais básicas em inglês, caso de última hora você precise, ou então para você mandar uma mensagem de texto para alguém, você marcar de alguém para sair, é muito importante que você consiga ter pelo menos essa comunicação um pouco mais básica por escrita também. Hoje em dia todo mundo usa o WhatsApp, certo? As mensagens de texto, elas fazem parte do nosso dia a dia e lá fora não é diferente. E para fechar, é muito importante ter o conhecimento de números e medidas, principalmente se você vai para os Estados Unidos. Aqui é um alerta bem grande. Lá eles não usam o mesmo sistema métrico que a gente, então tem bastante diferenças, tem que fazer conversão. Então é muito importante que você saiba ali as medidas, como é que você pode simplesmente colocar a temperatura do forno errada e queimar a sua torta. Então é muito importante você saber as questões de medidas e as questões de números. Tem toda a parte de conversão, eles não usam o mesmo que a gente, então é bem importante se atentar. Isso não só para os Estados Unidos, mas, por exemplo, alguns outros locais que eles misturam a questão do sistema imperial e do sistema métrico internacional, que a gente usa aqui no Brasil. Então há essa mistureba toda, então é muito importante se atentar bastante com
as medidas. Estuda, leva uma tabelinha de comparação de quanto que é grama, por exemplo, em relação a libra e assim vai. Então é muito importante você ter essa tabelinha, pelo menos à mão, quando você precisar. Mas ó, vai uma dica bônus agora pra vocês. Lembre-se que o nível do seu inglês pode variar dependendo para qual intercâmbio que você vai, o que você vai fazer. Se for um intercâmbio, por exemplo, pra você estudar inglês, eles vão te passar ali qual que é a média de inglês que eles pedem pros alunos. Se for um intercâmbio, por exemplo, pra fazer um curso específico da sua área, o seu nível de inglês tem que ser um pouco maior. Então isso pode variar bastante o nível de inglês e por isso que eu falo, você tendo isso daqui, você consegue se virar muito bem no intercâmbio lá fora. Então, ó, salva essas dicas preciosas, hein? Mas agora me diz, você gostou dessas dicas? Se sente mais preparado pra fazer um intercâmbio? Me conta aqui embaixo a sua história, se você planeja fazer um intercâmbio e não esquece de clicar ali no botão de se inscreva pra aprender tudo sobre o inglês. E eu vejo vocês next time. See ya!